Bem-aventurados ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sobre os convites de Jesus, leva a que reflitamos sobre comportamentos, opiniões convencionais, entendendo que isso acontece quando as nossas apreciações, os nossos julgamentos, comportamentos são estabelecidos por um conjunto de princípios, costumes, hábitos, usos, que todos, como se diz assim, todos fazem dessa forma. E que, em síntese, de um modo geral, obedece a padrões, a regras, nas quais o modo de agir ou reagir é definido por esse todos fazem assim. Então, para afirmar as palavras acima de opiniões convencionais, recordaremos como os judeus entenderam ou entendiam Jesus. Naquela época, eles se escandalizaram porque Jesus rompeu um comportamento que era convencional, auxiliando um paralítico num dia de sábado. E Jesus foi explicar para eles que ele nada havia realizado, o valor não era seu, mas ele tudo o que fazia era por sua vontade estar unida à do Pai que o enviara. E eles também usaram essa explicação de Jesus para entender que Jesus fugia de um padrão habitual e que o acusaram, então, de estar se colocando igual a Deus. Então, esse retorno a esse fato no tempo visa levar-nos a perceber a necessidade que cada um de nós tem de se reconstruir em exemplos de vida que fujam do exterior estabelecido e que reflitam o Cristo, não se deixando levar pelos comentários e pela forma de ser do outro. Atidos a esse aceite fechado, à opinião geral, nós vamos então entrar naquela situação daquele que não reage às ofensas, e aí julgados exatamente como covardes, porque perdoa, se convive com a dor e não se revolta, também é uma pessoa fraca. Se a enfermidade é vivida com paciência, mas é alguém sem fibra. Se procura ser bom paciente, isso deve ser tudo teatro. Então, o convencional é exatamente não usar palavras, gestos, atitudes educadas, refinadas, que é classificado como sendo procedimento de alguém anormal. Procurando o cristão ter uma fé e segui-la, ele é alguém que tem uma personalidade e que vive da melhor forma possível, com a consciência diante de Deus, respeitando exatamente as opiniões dos outros, e quando algo acontece, ao invés da revolta, da tristeza, da mágoa, examina os prós, os contras, e a opinião convencional, quando isso nota em relação ao cristão, diz que ele é uma pessoa cansativa, é uma pessoa difícil de lidar. Então, pergunta-se, e essas opiniões convencionais, elas são normais? Sim, sim. Porque cada um analisa o outro com os valores que possui. As pessoas se detêm em uma fatia da realidade e interpreta conforme o momento em que está
em que está detido nos seus interesses materiais, interpretando os fatos conforme os conteúdos que dispõe. E aí a gente pergunta: cada um conseguirá alterar, adquirir novas formas de ver a vida? Com certeza. Porém, isso não virá através de regras, de prescrições. É imprescindível que o cristão reflita, que o cristão estude, conheça, para poder raciocinar e aplicar em si as renovações que uma fé raciocinada oferece, para que, sem ferir ou julgar, ele haja diferente do estabelecido, porque todo mundo faz assim. Então, esse agir diferente, como estudamos anteriormente, e não agir segundo o meio está habituado a gestos, palavreados, gírias grosseiras, hábitos viciosos, porque esse meio já não mais é prazeroso ao espírito que já procura ou já detém algum refinamento. O raciocínio frente a um ideal de crescimento espiritual coloca cada um honestamente diante do Pai, dentro de uma liberdade de escolha aberta. Então, na proporção em que essa renovação da consciência do indivíduo postada nas suas ações diante de Deus, ele se pacifica. E ele, então, passa a agir de uma forma que exatamente exterioriza nos seus menores atos amor, gentileza, tolerância, paciência, vivendo, dando de si, pronto a expandir-se a qualquer momento, em qualquer circunstância, entre conhecidos ou não. Quando isso acontecer, o cristão se libertou dos padrões estabelecidos. E nós ficamos aqui até o nosso próximo encontro. Que a Mãe querida nos guarde e nos abençoe.